alunos e alunas do terceiro ano que me acompanham através desse vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Na última aula, pessoal, nós fizemos uma introdução à eletrostática. Nós vimos 3 processos de eletrização, que são maneiras pelas quais se pode carregar eletricamente um corpo inicialmente neutro. Nós vimos que existe o processo de eletrização por atrito, que é aquele em que, devido ao atrito, os objetos adquirem cargas de sinais contrários, positiva e negativa. A eletrização por contato, em havendo contato físico entre 2 corpos, um carregado e o outro neutro, o neutro adquire carga de mesmo sinal do corpo carregado. E na eletrização por indução, que o mero ato de aproximar um corpo carregado de um corpo neutro induz nesse corpo neutro cargas contrárias. Agora, nesse momento, surge uma pergunta interessante, senhores. Como que nós podemos medir a quantidade de carga elétrica de um corpo? A primeira medida quantitativa na eletricidade foi feita em 1785 pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb. Então hoje, pessoal, nessa aula, nós iremos estudar a lei de Coulomb, a famosa lei de Coulomb. Esse físico francês, então, utilizou um experimento brilhante, um experimento genial, que é a balança de torção, pessoal. Então, o Coulomb utilizou uma balança de torção para chegar nessa famosa lei experimental, que ficou conhecida como a lei de Coulomb. A balança de torção, pessoal, basicamente é um dispositivo como está representado aqui. Eu vou tentar representá-la, grosso modo, um recipiente, tá certo? Em que você tem aqui um fiozinho muito fino, muito levinho, tá? Isolante, que suspende uma haste em cujas extremidades você tem 2 esferinhas metálicas, portanto condutoras, de mesmo tamanho, tá certo? Elas têm o mesmo tamanho. Elas estão inicialmente neutras, tá? Sem carga elétrica. O que o Coulomb faz? O Coulomb então pega uma esfera de mesmo tamanho, carrega essa esfera, tá certo? E introduz lá na balança de torção. Aproxima de uma das esferas, tá certo? E a gente viu então que quando você aproxima esse corpo carregado dessa esfera inicialmente neutra, o que vai acontecer? Vai haver a aproximação. Um corpo carregado sempre atrai um corpo neutro, tá certo? Então, o que a gente vai observar? Nós vamos observar que essa esfera carregada, que tem uma certa carga, que nós vamos chamar de Q, não é isso? Vai, então, atrair essa outra esfera. Então, elas vão se aproximar e elas vão se encostar, tá certo, pessoal? Quando ela encosta uma na outra, o que vai acontecer? A gente já viu isso. Isso é eletrização por contato. Como elas têm o mesmo tamanho, metade da carga da esfera carregada vai para a esfera neutra. Então, quer dizer, as 2 esferas, depois de encostadas, elas vão então ter a mesma carga, tá certo? Então, elas têm aí cargas, digamos que elas têm a carga positiva, né, ou negativa, não sei. Vamos supor que seja carga positiva. Depois, então, que elas se encostam, elas adquirem cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, porque cargas de mesmo sinal se repelem. E aí o que vai acontecer? Então elas vão se afastar uma das outras, com uma certa força, não é isso? Inicialmente esse sistema de haste, ele vai oscilar um pouquinho, até entrar numa posição de equilíbrio, até parar, né?
Então vamos supor que essa esfera aqui, então esse fiozinho, né? Ele girou de um ângulo, de um certo ângulo, tá bom, pessoal? E aí após um certo tempo t, então essa esfera veio parar aqui e essa esferinha aqui, ela veio parar aqui. Então quer dizer, a minha haste, ela girou de um ângulo, de um certo ângulo. Ou em outras palavras, o fio, né, ele torceu de um ângulo, de um certo ângulo, tá bom? Esse ângulo é medido experimentalmente, esse ângulo foi medido pelo Coulomb, tá bom? Muito bem. Medindo-se o ângulo de torção ou o ângulo de giro, né, dessa haste, você consegue descobrir a força de repulsão, pessoal, entre essas cargas. Olha que ideia genial. Então foi medindo o ângulo de torção do fio que o Coulomb descobriu a força. Ele mede a força de repulsão entre essas duas cargas. Tá legal? Muito bem. Então, essas esferinhas, elas se repeliram com uma certa quantidade de carga. O que o Coulomb faz a seguir? Logo em seguida, ele pega novamente essa esfera, né, que estava com carga inicialmente Q, encosta numa outra esfera igual, neutra. A gente viu, então, que quando essa esfera carregada encosta, toca a esfera inicialmente neutra, metade da carga vai para a esfera neutra. Então, após o contato, o que acontece? A carga dessa esfera, que a gente introduz aqui na balança de torção, agora ela ficou dividida pela metade. Não é isso, pessoal? E aí, então, de novo, o Coulomb faz a experiência. Introduz lá, essa aqui está neutra inicialmente, ela é atraída por essa carga, que agora é a metade, tá certo? Aí encosta, aí a metade dessa carga vai para a esfera e elas se repelem com uma certa força. O que o Coulomb nota? O Coulomb nota que a força daí diminui. Por quê? Porque você diminuiu a carga da esfera inicialmente carregada. E ainda mais, ele constatou que o ângulo caía pela metade. Olha que interessante, pessoal. Então, se você divide a carga pela metade, você então diminui o ângulo pela metade. Em outras palavras, você diminui a força de repulsão entre as cargas pela metade. Isso é uma coisa muito interessante, não é isso? Da força elétrica. Então, a primeira coisa que o Coulomb constata foi que a força elétrica, ou a força eletrostática, entre duas cargas, é diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Vamos chamar Q1 a carga, essa carga, e de Q2 essa carga aqui. Tá legal? Então, a primeira coisa que o Coulomb constata foi que a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, foi por meio desse procedimento que o Coulomb constata isso, né? Bom, o Coulomb também nota que essa força de repulsão entre as cargas depende da distância. Quanto maior a distância, maior a separação entre essas cargas, menor era a força de interação entre elas. Tá certo? Como ele tinha como medir isso, né? Então, o que ele constatou? Ele observou o seguinte: se ele dobrava a distância entre as cargas, entre essas esferinhas, tá certo? A força diminuía pela metade. Se ele aumentava a distância em 3 vezes, a força diminuía 9 vezes. Olha que curioso isso. Quer dizer, se eu dobro a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes. Como que pode ser isso, então? Quer dizer que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E vice-versa. Se eu diminuir a distância em 2 vezes, a força vai aumentar 4 vezes. Se eu diminuir a distância em 3 vezes, a força aumentará 9 vezes. Isso é uma lei de força com o quadrado da distância. Olha que curioso isso. Então o Coulomb descobre isso, pessoal. Ele descobre que a força elétrica entre duas cargas, Q1 e Q2, vamos supor que são cargas
sinais contrários, então a força aqui é de atração, né? Ou também pode ser forças de cargas, perdão, de mesmo sinal, e aí a força de repulsão, não é isso? Então ele descobre, pessoal, que a força elétrica, seja de atração, seja de repulsão, entre duas cargas, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá legal? Bom, nós precisamos multiplicar aqui por uma constante de proporcionalidade que nós batizamos de K, tá? Para fazer com que as unidades de medida sejam, para que a equação fique dimensionalmente correta. Por quê? Porque a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, nós sabemos que é o Newton, não é, pessoal? A distância ela é medida em metros, né? E a carga elétrica, em homenagem ao Sr. Coulomb, a gente vai medir em coulombs, tá bom? Então, olha só, aí o que acontece? Esse K aqui, ele é medido, tá? Ele é medido experimentalmente, né? E o valor dele no vácuo, pessoal, guardem isso, é 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. É só a unidade para corrigir, para que do lado direito fique Newton, né? E do lado esquerdo também fique Newton. Só por isso, tá? O valor desse K, então, no vácuo é 9 10 a 9, tá legal? E aí, então, se você conhece, né, o valor da força de repulsão aqui entre essas esferinhas, se você conhece a distância entre elas, que o Coulomb tinha como medir isso, por meio de uma escala, de uma régua, você sabe o valor do K. Quem que você consegue descobrir, pessoal? A carga, né? As cargas. Como as esferas aqui, elas encostaram uma na outra, elas têm a mesma carga, tá certo? Então, Q1 é igual a Q2. Então, medindo a força, sabendo a distância e o K, você consegue descobrir a carga elétrica, né? Inicialmente, das esferas, que têm a mesma carga. E aí, o que Coulomb faz? Então ele consegue medir a carga de um outro corpo. Então, se eu pegar agora uma outra esfera lá, digamos uma esferona maior, uma esferona grande, né? E carregada, tá certo? Ela tem uma certa carga aqui. E colocar lá dentro da balança de torção. Agora eu sei a carga dessa esferinha aqui. Então, se eu colocar uma carga lá dentro, elas vão, então, se repelir, né? Ou se atrair, depende do sinal dessas cargas. O que acontece? Sabendo a distância e medindo o ângulo de torção do fio, em outras palavras, a força, usando essa fórmula, que é a lei de Coulomb, eu consigo descobrir a carga desse objeto de carga desconhecida, né? Desse objeto carregado inicialmente. Tá bom, pessoal? Então, a lei de Coulomb é essa fórmula aqui, tá? Ela é uma fórmula experimental, ela sai da experiência, é uma fórmula empírica e ela serve então para você medir ou a força entre duas cargas, ou sabendo a força e a distância entre as cargas, você consegue medir a carga elétrica, uma das cargas ou a carga dos dois, se essas cargas forem iguais. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Então, eu posso medir carga elétrica comparando forças elétricas. Essa é a ideia básica do experimento do Sr. Coulomb, tá bom? Uma curiosidade, pessoal. A lei de Coulomb é muito análoga, é muito parecida à lei de Newton da gravitação. O Sr. Coulomb, talvez, quando obteve essa expressão, né, pela primeira vez, ele ficou perplexo, ele ficou confuso. Por quê? Ou melhor, maravilhado, porque a força elétrica, a lei da força elétrica é muito parecida com a lei da força gravitacional de Newton, que ele nessa época já conhecia, né? Porque o Newton é anterior a Coulomb. Então, a lei de Newton diz que se você tem duas massas, M1 e M2, essas massas elas se atraem com uma certa força gravitacional, que é dada pelo produto das massas, diretamente proporcional ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha que curioso isso, né?
Aqui pode ser, por exemplo, o Sol e a Terra, né? Então o Sol atrai a Terra também atrai o Sol. Isso define a órbita da Terra em torno do Sol, tá certo? Esse G maiúsculo é a constante da gravidade de Newton, né? Que no SI vale 6,67 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. E a lei, a forma, pessoal, é muito parecida. Ambas as forças caem com o quadrado da distância. Isso que é curioso. A única diferença é que na força gravitacional você tem massas e na força elétrica você tem cargas elétricas. Força gravitacional é só atrativa. A força elétrica já pode ser atrativa ou repulsiva, depende do sinal das cargas elétricas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Tá bom, pessoal? Vamos ver um exemplo. Vamos fazer um exemplo aí, um exercício meramente escolar, meramente matemático, para a gente ver como que a gente usa, né? Aplica a lei de Coulomb. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos supor o seguinte, eu tenho duas cargas elétricas. Vamos supor que Q1 valha 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs e que a carga Q2 valha 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 é o prefixo micro, né? Então, talvez você pode ver assim nos exercícios. 5 microcoulombs. O que isso significa 5 microcoulombs? 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Já que o prefixo micro, ele vale 10 a menos 6. Tá bom, pessoal? Vamos supor que a distância entre essas cargas no vácuo, né? Elas estão no vácuo. No ar, praticamente o K é igual também do vácuo, tá, pessoal? Então, se você fizer experiência no ar ou no vácuo, não vai dar diferença significante, né? Vamos supor que a distância entre as cargas seja de 15 centímetros ou 0,15 metros, tá bom? Calcule para mim a força entre essas duas cargas elétricas. Calcule para mim a força eletrostática, tá? Bom, vamos supor que as cargas sejam todas positivas, né? Aí a força elétrica vai ser de repulsão. Se eu quiser saber, então, quanto que ela vale, eu preciso aplicar a famosa lei de Coulomb, que é a primeira medida quantitativa na eletricidade, né, pessoal? É essa famosa lei de Coulomb, que diz que a força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos aplicar aqui na famosa fórmula, lei de Coulomb. O K, ele sempre vale 9 vezes 10 elevado a 9, é a constante, né, de proporcionalidade entre força, carga e distância. Tá? Só isso. O produto das cargas, vamos lá. Quanto que vale Q1? 3 vezes 10 a menos 5. Q2 vale 5, 10 a menos 6. E a distância tem 100 metros, tá bom, pessoal? 0,15 metros, né? A distância ao quadrado. Não pode esquecer que a distância é elevada ao quadrado. Bom, vamos lá. Fazendo essa conta... Vamos lá, 9 vezes 3, 27, né? 27 vezes 5, pessoal, vai dar 135, né? 135 vezes 10, conserva as bases, soma os expoentes. 9 com menos 5 vai dar 4. 4 com menos 6, menos 2. E isso dividido por 0,15 ao quadrado. 0,15 ao quadrado, podem fazer aí na calculadora, dá 0,225, tá bom? Aí você pode dividir, né? O ideal seria, se você não tivesse calculadora, passar tudo isso para notação científica e você faz numa boa. Mas na calculadora, você também pode dividir aí 135 por 0,0225, vai dar 6.000, tá bom? E vezes 10 elevado a menos 2. Pessoal, esse número não está em notação científica. Vamos lá, 6.000 é 6 vezes 1.000, né? Que é 6 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10 a menos 2.
Quanto que vai dar isso? Então vai lá, isso aqui vai dar 6, conserva a base, soma os expoentes. 3 com menos 2 vai dar 1. Ora, gente, 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 6, 60. Então a força entre essas duas cargas é de 60 newtons. Lembre que a unidade de força no sistema internacional é o newton, né? Então achei aí a intensidade da força elétrica entre essas duas cargas nessa distância aqui, tá bom? Tá aí então um exemplo prático de aplicação da lei de Coulomb. Nesse momento eu vou então mostrar um vídeo para você do professor Cláudio Furukawa, do Instituto de Física da USP, em que ele desenvolveu uma montagem didática da balança de torção, um experimento didático que ilustra com mais detalhes como que o Coulomb chega nessa famosa lei da natureza. Então assistam e logo nós retornaremos. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Muito bem, pessoal, estamos então retornando. Você aí acompanhou uma montagem didática da lei de Coulomb, né, do experimento da balança de torção de Coulomb, e foi assim que ele chegou então na sua famosa expressão da força elétrica entre duas cargas, diretamente proporcional ao produto das cargas, Q1 e Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? É assim que se comporta a força elétrica entre duas cargas elétricas, tá bom? Muito bem. Nesse momento, eu gostaria de explicar para você um experimento muito simples, didático também, que você pode fazer inclusive na sua casa, para descobrir a quantidade de carga elétrica de um canudinho de refrigerante. O experimento é bem simples. Eu vou primeiro explicar de forma rápida aqui no quadro e logo você vai ver uma pequena passagem em que eu demonstro de forma rápida esse experimento, tá? O experimento consiste, pessoal, em você pegar 2 canudinhos, tá, plásticos, sendo que um você deve fixar por meio de um alfinete, por exemplo, numa régua ou num objeto aí de papel, né, em que você cria uma escala, tá? Uma escala graduada em centímetros, né, e milímetros, tá certo? Só para medir a distância. E aí o que você faz? Então, esse canudinho que está fixado aqui, por meio de um alfinete, ele tem que girar livremente, tá, pessoal? Ele gira livremente, sem atrito, com relação a esse eixo, esse alfinete. E aí o que você vai fazer? Então, você vai pegar um pedaço de papel toalha, tá, ou lã, e vai atritar esses 2 canudinhos. Então, você vai eletrizá-los, ambos, por atrito.
tá certo? E aí o que você vai fazer? Você vai aproximar esse canudinho por meio da sua mão nesse canudinho aqui, que está fixado aí por meio do alfinete nessa escala, nessa régua, por exemplo. Você vai observar que como eles têm a mesma carga, né, e o mesmo sinal, como é plástico, lembrem lá, de acordo com a série triboelétrica, né, a carga do plástico é negativa, tá certo? Se você atritou ele com papel toalha ou com a lã, a carga do plástico fica negativa, então cargas do mesmo sinal se repelem, e aí você vai aproximar, eles vão se repelir, até que acontecerá o seguinte, pessoal, eu vou tentar desenhar aqui a situação que você deve chegar aí. Aí você aproxima os canudinhos até que você consiga equilibrar, tá certo? Até que você deixe os canudinhos paralelamente, até que um consiga equilibrar o peso do outro, tá certo? Então, se eu colocar esse canudinho assim na horizontal, esse outro tem que chegar na horizontal para que a força de repulsão elétrica, né, entre esses dois objetos carregados, dotados de carga elétrica, então eles se repelem com uma força elétrica que é dada pela lei de Coulomb, tá certo? Até que acontece o quê? Esse canudinho equilibra o peso desse outro aqui, ó. Então você sabe que a força para baixo nesse canudinho é o peso, né? Existe a terra, atrai aquele canudinho, esse canudinho com uma força que é o peso, até que a força elétrica então consiga equilibrar o peso desse canudinho. Quando você chegar nessa situação, então você vai medir a distância aí por meio da sua escala, da sua régua. Essa é a distância D, a distância de equilíbrio, em que a força elétrica de repulsão consiga equilibrar o peso, tá certo? Do canudinho que está lá fixado por meio do alfinete, tá bom, pessoal? Muito bem. Com esses dados, você consegue descobrir a quantidade de carga elétrica de ambos os canudinhos, supondo que os canudinhos tenham a mesma carga Q, né? Então vamos supor que a quantidade de carga Q dos dois canudinhos seja Q, tá bom? Q1 é igual a Q2. E aí o que acontece? Então no equilíbrio, pessoal, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar esse desenho para ter mais espaço. Então olha só, no equilíbrio, o que acontece? O que está acontecendo nesse canudinho aqui? Ele está em equilíbrio, tá certo? Ele está lá em equilíbrio, está suspenso, sob a ação da força peso e da força elétrica. Então, no equilíbrio, a força elétrica é igual à força peso. Quem é a força elétrica? Ela é dada pela lei de Coulomb, que agora você sabe. Então, vai lá, é K vezes produto das cargas, Q1 vezes Q2, mas como Q1 é igual a Q2, aí vai ficar então Q vezes Q, né, pessoal? Q vezes Q é Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Isso é igual ao peso. O peso, você deve lembrar do seu primeiro ano, que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, m vezes g, tá bom? Muito bem, eu quero descobrir o valor da carga Q, né? Então eu vou isolar o meu Q aqui. Então esse d ao quadrado eu posso para lá, ele está embaixo, joga multiplicando, né? E esse k está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, Q ao quadrado é igual a m vezes g vezes d ao quadrado, tudo isso dividido por k. Então o d ao quadrado eu passei multiplicando e o k eu passei dividindo. Agora eu quero o q, eu não quero o q ao quadrado. Então como que eu extraio esse expoente aqui, pessoal? Extraindo a raiz quadrada, mgd ao quadrado sobre k. Tá bom?
eu posso fazer ainda mais uma operação aqui, ó, raiz quadrada de d ao quadrado, esse d ao quadrado pode sair para fora da raiz como d. Então isso aqui eu ainda posso escrever assim, ó, raiz de mg sobre k vezes d, tá bom? Já que a raiz quadrada de d ao quadrado é d. E aí, então, usando essa fórmula, eu consigo descobrir o valor da carga Q de ambos os canudinhos. É assim que eu posso medir, de forma muito simples, didática, a carga elétrica de um canudinho. Bom, eu medi, pessoal, a massa dos canudinhos, né, numa balancinha de precisão. A massa dos canudinhos que eu obtive, um canudinho de refrigerante tem cerca de 0,4 gramas, tá? Essa é a massa que eu constatei para o canudinho. O G é a aceleração da gravidade na Terra. Vamos considerar 10 metros por segundo a cada segundo. Não confundam esse G de grama, tá, pessoal, com esse G da aceleração da gravidade. Né, os símbolos são um pouco escassos para a gente. O K nós sabemos quanto que vale, né? O K é sempre 9,10 a 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E a distância D, que eu constatei no meu experimento, até a força elétrica equilibrar o peso do canudinho, né, desse canudinho de cima, a distância que eu medi, pessoal, foi de 2,5 centímetros, tá bom? Se você fizer essa experiência, você não vai notar muita diferença. Vai ser em torno aí de 2, 2,5, 3 centímetros, tá bom? E aí, então, eu posso colocar esses dados, né, essas medidas aqui na minha expressão, na minha fórmula. Então, vamos lá. A carga Q é igual a raiz quadrada. A massa, vamos lá, a massa é 0,4 gramas. Só que cuidado, pessoal, a massa tem que estar em quilogramas, tá? Que é a unidade do SI. Então, você sabe que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, quer dizer que para passar de grama para quilograma, você tem que dividir por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Então, 0,4 gramas é 0,4 vezes 10 a menos 3 quilos. Vamos deixar assim. Então, 0,4, 10 a menos 3 quilogramas. Vezes G, que é a aceleração gravitacional da Terra, 10, né? Sobre K, o K nós temos 9,10 a 9, vezes a distância em metros, né, pessoal? 2,5 centímetros. Para passar do centímetro para metro, eu divido por 100. Ou multiplico por 10 a menos 2. Então, 2,5 centímetros é 2,5, 10 a menos 2 metros. E aí eu preciso agora fazer essa conta. Vamos fazer essa conta então, pessoal. Bom, para fazer essa conta, então eu vou aí recorrer na minha calculadora, tá? Vamos lá. Inicialmente, vamos aí multiplicar as potências de base 10 aqui em cima. Então, 10 a menos 3 vezes 10, 10 elevado a 1, né? Vai dar 10 elevado a menos 2, não é isso? Eu tenho que somar os expoentes. Menos 3 mais 1, menos 2. Embaixo fica 9, 10 elevado a 9. E aí, fora da raiz, eu tenho que multiplicar por 2,5, 10 a menos 2. Então, a carga Q igual. Aí eu divido 0,4 por 9. 0,4 por 9 dá 0,044. Aproximadamente, tá? Dá uma dízima. Isso aqui eu vou considerar só 2 quatros. Agora, eu tenho que dividir as potências de base 10, conservo a base, subtraio os expoentes. Menos 2, menos 9, menos 11. Vezes 2,5, 10 a menos 2. Finalmente, pessoal, então eu posso tirar a raiz quadrada desse número. Então eu vou tirar a raiz quadrada desse número aqui. Dá cerca de, então eu vou aproximar, né? 6,66, 10 a menos 7, tá bom? E aí eu preciso multiplicar finalmente por 2,5, 10 a menos 2. Então, se eu fizer 6,66 vezes 2,5, eu obtenho aproximadamente
1,7. E aí conservo a base, somo os expoentes, né, na multiplicação. Então, menos 7 com menos 2, menos 9, pessoal. Olha aí, achei a carga elétrica do canudinho, né, dos dois canudinhos, já que eu estou supondo que elas são iguais. Cerca de 1,7, 10 a menos 9, menos 9 coulombs. A carga elétrica é dada em coulombs. Como o nosso experimento ele é bem cru, né, bem simples, tem muitos erros nas medidas, o que interessa realmente para a gente, pessoal, é a ordem de grandeza da carga elétrica. Então, olha que interessante, a carga elétrica de um canudinho é da ordem de 10 a menos 9 coulombs. Tem um prefixo para essa potência, é o nano. Então, é cerca de 1 nanocoulombs. 1 nanocoulombs é da ordem, equivale, né, a 10 a menos 9 coulombs, pessoal. Tá legal? Então, achamos aí a ordem de grandeza da carga elétrica de um canudinho. Cerca de 10 a menos 9 coulombs, ou 1 nanocoulomb. Muito bem. Com essa carga elétrica, será que eu consigo descobrir quantos elétrons o meu canudinho recebeu? Será que eu consigo descobrir quantos elétrons em excesso esse canudinho tem? Ele adquiriu? Devido ao processo lá de eletrização por atrito com o papel toalha, por exemplo? Então, eu consigo sim. Então vamos lá, a carga elétrica aí que a gente obteve, cerca de 10 a menos 9 coulombs, né? Isso a gente também pode ler como 1 nanocoulomb. Será que eu consigo descobrir o número de elétrons que foi aí transferido para o meu canudinho, que ele recebeu? Para ele ter essa carga? Sim. Basta eu saber a carga de um elétron, pessoal. E a carga de um elétron, você sabe. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico o experimento de Millikan. Foi o famoso experimento de Millikan, por volta de 1909, 1911, que determinou pela primeira vez a carga de um elétron. Claro que de maneira indireta, né? Porque aí ele se baseou nas gotas de óleo, né? E fazendo muitas medidas, ele constata que a carga das gotas era sempre múltiplo inteiro de um valor fixo, que era a carga elementar, a carga do elétron. E aí, fazendo essas análises, ele constata que o quantum de carga elétrica, a menor carga da natureza é a carga do elétron, e ela vale 1,6, 10 a menos 19 coulombs, aproximadamente. Tá bom, pessoal? Então, para achar o número de elétrons, eu pego a carga total do canudinho que eu obtive e divido pela carga de um elétron. Ou seja, é só fazer 10 a menos 9 coulombs, né, que é a carga do canudo, aproximadamente, tá, pessoal? Eu estou desprezando aquele 1,7 lá que deu. Divido pela carga do elétron, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Bom, aqui na frente não tem nada, é 1, né? Então eu divido 1 por 1,6, tá bom? Então se você dividir aí 1 por 1,6, você vai obter 0,625. E aí eu divido agora as potências de base 10. Conservo a base, subtraio os expoentes. Menos 9, menos 19. Cuidado que tem que fazer jogo de sinal, né? Então eu tenho que subtrair os expoentes. Um é menos 9, o outro é menos 19. Então fica menos 9 menos 19, ou seja, menos 9 mais 19. Menos 9 mais 19 vai dar 10. Olha só, então, vamos passar isso aqui para notação científica, né? Eu vou então pegar essa vírgula, vou andar ela uma casa para cá, eu aumento uma casa aqui, eu subtraio uma casa lá. E isso aí é cerca de 6,25 vezes 10 elevado a 9 elétrons, pessoal. Tá? Novamente, eu estou interessado aí na ordem de grandeza, né? Então, isso aí é cerca de 1 bilhão, né, de elétrons. 10 elevado a 9 elétrons, tá? 1 bilhão ou 10 bilhões, né, a rigor. Então, o número de elétrons aí transferidos para o canudinho é a cerca de bilhões de elétrons, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, 6,25, 10 elevado a 9 elétrons. Então, nesse vídeo você conheceu a lei de Coulomb, que é a primeira medida quantitativa da eletricidade. Você então viu que para medir carga elétrica
é preciso, então, eu posso comparar a força entre essas cargas e aí, pela lei de Coulomb, descobrir o valor dessas cargas elétricas, tá bom? Você viu também um experimento muito simples, didático, para você saber, né, calcular a quantidade de carga elétrica de um canudinho plástico. Vejo vocês na próxima aula, pessoal.